Mais uma vez estamos juntos, né, nessa disciplina que é maravilhosa, Informática Básica. Hoje nós vamos estar respondendo aquela questão que a gente deixou no final da aula passada, que é sobre a forma como o computador entende o que a gente passa para ele, as instruções que a gente passa para ele. Como é que ele entende? Como é que ele faz essa conversão? Como é que ele devolve essa informação para a gente? É isso que a gente vai ver nessa aula. Espero que vocês gostem. É uma aula bem interessante que requer um pouco de atenção de vocês, tá bom? Um abraço e vamos lá, vamos junto. O sistema de numeração binário foi criado para que o computador pudesse interagir com o ser humano. Basicamente, é a linguagem que o computador compreende. A gente chama de linguagem de máquina. A gente vai tentar entender esses conceitos agora. Na verdade, a gente vai aprender esses conceitos agora. Eu espero que vocês realmente participem prestando atenção das explicações, tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta que a gente fez na aula passada foi: mas afinal, como o computador me entende? Né? Como o computador entende o usuário? E a gente vai ver isso agora. A gente percebe que a interação entre o usuário e o computador, e quando eu falo em computador, eu estou me referindo a qualquer dispositivo digital que esteja ligado à energia, que esteja recebendo comandos de um usuário, como, por exemplo, o smartphone, computador, GPS, micro-ondas, geladeira inteligente, né? O computador, obviamente, o console de videogame, o smartwatch, o tablet, a Smart TV. Então todos esses dispositivos, entre centenas de outros, eles entendem os nossos comandos através de uma coisa muito própria, muito específica, que a gente vai compreender a partir de agora. Então, os computadores, todos eles, inclusive, né, como eu já falei, todos os dispositivos digitais, como os citados anteriormente, eles são formados por circuitos digitais. Então os dados são codificados em zeros e uns, que a gente vai, como eu já falei anteriormente, chamar de linguagem de máquina ou numeração binária, tá bom? Então esses dados que se encontram no mundo, que a gente costuma estar passando para o computador, por exemplo, quando você está digitando informação, um texto lá no WhatsApp, você está passando dados para o computador fazer a codificação e transformar isso em linguagem de máquina ou números binários. Então os computadores, eles processam esses dados de acordo com o conjunto de instruções que a gente passa para ele. Essas instruções são chamadas de programas ou software. Então quando a gente utiliza um software, seja ele qual for, a gente está passando instruções para o computador. Então o programa desencadeia uma série de operações na máquina ou até mesmo no hardware, que fazem com que a tarefa especificada por ele seja realizada. Então, um programa ele gera uma série de operações dentro do computador, seja para a máquina, né, ou para o próprio hardware, ou seja, de repente o software, como sistema operacional, ele pode controlar algumas partes do hardware do computador. Então os dados são a entrada e saída de um sistema de computação. Como a gente viu na aula passada, existe aquele esquemazinho de entrada, processamento e saída no sistema de computação. É isso que ele está fazendo. Os dados, eles dão entrada e são processados e dão saída no sistema de computação. Então, por isso, esses dados eles precisam ser primeiramente representados no hardware. Como é que esses dados são representados no hardware? Os equipamentos de hardware são capazes de armazenar e reconhecer dois estados físicos distintos, normalmente ligados à presença ou ausência de energia ou corrente elétrica. Esse conceito ele pode ser representado simbolicamente por algarismos binários ou simplesmente bits. Então, todo sistema computacional embute uma série de convenções, codificações e operações envolvendo bits. Então, num sistema computacional como um todo,
ele possui, né, dentro dele uma série de convenções, ou seja, regras, uma série de codificações que são traduções, né, e operações, ou seja, execuções de processos envolvendo esses bits que são esses. A gente vai utilizar esses símbolos para representar o estado, como eu já falei, ligado, quando estiver passando energia, quando estiver, né, com energia, e o estado desligado quando ele estiver sem energia. O zero representa o estado desligado. Então, quando a gente simbolicamente representar utilizando o zero, a gente está dizendo que no momento o estado está desligado, ou a gente pode também levar em consideração outras situações. Mas vamos lá. O estado zero, o símbolo zero representa o estado desligado e o símbolo 1 representa o estado ligado. Eu poderia dizer também que o estado, que o símbolo zero representa verdadeiro, falso, né? Representa falso, e o estado 1 representa verdadeiro. Então são duas combinações aí, por isso que a gente chama de números binários. Existem duas possibilidades. E quando a gente fala de bits, né? Bits, o que seria bit? Bit é uma unidade mínima, né? A menor parte de informação com que os sistemas informáticos trabalham. Então, bit é a menor parte realmente de informação dentro de um computador de forma digital, ok? E o bit, de binary digit, né, já com uma pronúncia aportuguesada, a gente tem a possibilidade, então, como eu já falei, de representar ou o zero ou o número 1. Quando você pressiona uma tecla, por exemplo, você vai estar no WhatsApp mandando uma mensagem, quando você pressiona a tecla referente à letra A, o que é que acontece? Dentro do celular, essa tecla vai ser codificada em números binários. É como se fosse uma tradução para números binários, que é exatamente a linguagem que o computador entende. A gente vai também chamar de linguagem de máquina, a linguagem do computador. E aí, quando é transformado em números binários, né, em linguagem de máquina, o computador, opa, peraí, agora ele entende, ele vai estar vendo que foi pressionado a letra A. Exatamente por quê? Porque houve esse envio de sinais, que a gente vai chamar também de impulsos elétricos, onde ele estava recebendo, por exemplo, de repente a letra A gente vai ver qual é o código da letra A, o código binário, mas basicamente ele vai estar enviando esses impulsos elétricos, ligado e desligado, na sequência correta. Como é que o computador, como é que o celular vai entender que foi pressionado a sequência correta de números binários, que foi exatamente a letra A? Por quê? Porque ele tem uma tabela interna, ele consegue descrever, identificar quais foram os impulsos que chegaram, se foram ligado, desligado, ele vai ter uma tabelazinha interna e vai fazer essa conversão direta. Depois que ele faz a conversão em números binários e ele entende o que foi pressionado, ele vai pensar, opa, peraí, foi pressionado a letra A. Então eu vou lá exibir lá na tela do celular a letra A. Então ele vai lá e mostra a letra A aparecendo lá para o usuário, ok? Então a ideia que acontece por trás dessas conversões dos números binários, né, como o computador entende, é basicamente de uma forma simplificada, de uma forma superficial, seria assim. Mais um exemplo, né, que acontece nos computadores, por exemplo, da mesma forma, quando você pressiona a letra A em um teclado, o que é que acontece? Essa informação é enviada, né, ele pressionou aqui, a informação é enviada para o computador, a informação já vai ser enviada através de impulsos elétricos ou números binários, bits, né? O computador vai entender que número binário foi pressionado e ele vai mostrar lá a letra correspondente à tabela que ele tem lá internamente, né? Se foi 01000001 e ele sabe que 010001 é a letra A, então ele vai combinando, vai identificando e vai mostrar a letra correspondente, ok? Beleza, então sistema de numeração binário
utiliza combinações dos dígitos zeros e 1, e a gente já viu isso, fica bem claro, né, para a gente. Toda informação que circula dentro do sistema informático é organizada em grupos de bits. Então a gente vai perceber que a gente vai começar a criar conjuntos de bits para formar coisas dentro do computador. Palavras, por exemplo, né? Os mais frequentes conjuntos de bits são os múltiplos de 8. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, por aí vai. Esses são os mais frequentes agrupamentos que a gente encontra no computador. A gente tem um exemplo aí, por exemplo, temos o exemplo de números binários, por exemplo. Esse aqui tem 8 algarismos, 8 bits. Algarismos tem 3 bits. Esse tem apenas um algarismo, 1 bit. Esse tem 5 algarismos, 5 bits. Como eu já falei, os mais comuns agrupamentos são múltiplos de 8, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Aí nós temos a seguinte situação, né? Eu vou pensar o seguinte: um bit, ele pode representar duas situações, como a gente já falou. Ele pode representar o estado ligado ou o estado desligado. Eu vou abrir aqui o meu OpenBoard. Bom, aqui no meu OpenBoard, eu vou tentar passar para vocês de uma forma mais clara essa questão de combinações binárias. Nós temos um bit. Ele pode representar o 0 ou o 1. Isso a gente já sabe. Então ele pode representar duas situações. Então, se a gente tiver um bit, o que é que acontece? A gente tem a possibilidade, aqui a gente pode armazenar o bit desligado, que é o 0, e a gente pode também armazenar o bit ligado, que é 1. Então eu tenho duas combinações possíveis, na verdade. Tenho duas combinações possíveis, então nesse caso, um bit ele pode armazenar o 0, mas também ele pode armazenar o 1, não é verdade? Então eu posso, por exemplo, armazenar a cor verde ou a cor vermelha em um bit. Essas são as combinações possíveis. Ah, mas se eu tiver 2 bits? Se eu tiver 2 bits, o que é que vai acontecer? Então vamos ver assim. Agora eu tenho 2 bits. 2 bits. Então nesse caso, veja o que acontece. Aqui são os 2 bits agora. Então eu posso armazenar 0, 0. Não é isso? Essa combinação é possível. Eu posso armazenar 0, 1. Posso. Então 0, 0 é possível. 0, 1 também é possível. Posso armazenar 1, 0. Posso? Posso sim. Posso armazenar 1, 0. Veja que combinações diferentes. E posso armazenar também a combinação 1, 1. Veja que agora já consigo fazer 4 combinações diferentes. Eu posso armazenar, por exemplo, 4 cores. A combinação de 4 cores. Ou uma ou outra. No caso, 4 combinações possíveis são possíveis de serem armazenadas nesses 2 bits. 4 cores diferentes, certo? E se eu tivesse então 3 bits? 3 bits. Quantas combinações eu conseguiria? Vamos fazer isso aqui. Vamos ver como é que vai acontecer. Vou pegar aqui a quadrado. A gente vai ver. Vamos ver o que acontece. Então, com 3 bits, as combinações aumentam muito. Por quê?
porque eu posso agora armazenar 000. Eu não vou nem colocar lá, porque a gente nem vai conseguir fazer tudo para não perder muito tempo, mas eu posso armazenar 001, e agora vai ser muitas, né? 011, 111, 011. Então vão ser bastante. Como é que eu sei quantas combinações possíveis são possíveis com 3 bits? Basta fazer a seguinte continha aqui, ó. Eu vou pegar, eu sempre vou levar em consideração que números binários são da base 2. Existem os números decimais, que a gente já conhece desde criancinha, quando a gente faz os primeiros anos aí. Existem os números de base 2, que é o que a gente está vendo agora, que são os números binários. Então, quando a gente coloca números binários base 2, a gente coloca o 2, que é a base, coloca o expoente, que é a quantidade de bits que você tem disponível. Então, se eu tenho 2 elevado a 1, vai ser 2. Então, eu tenho 2 combinações possíveis. Realmente é isso que acontece. Eu tenho essa e tenho essa. 2 é a base, por 2, que são 2 bits. 2 elevado a 2 vai ser 4. Então, 4 combinações possíveis. Aqui são 2 combinações e aqui são 4 combinações possíveis. Beleza? Então esse é um detalhe importante. Então 3 bits seriam quantas combinações? Eu nem fiz aqui porque são muitas. 3 elevado... Desculpe aqui o erro. Então a base é 2 e agora a quantidade de bits são 3. Ok, então entenderam como é. No caso, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, 8 combinações possíveis aqui na base 3. E assim sucessivamente. Se eu tenho 4 bits, eu preciso saber a quantidade de combinações possíveis. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, já vai lá para os múltiplos de 8, né? 16 combinações. Ok, beleza. Entendido isso, se for 5 bits, eu quero saber a quantidade de combinações possíveis. Eu vou colocar a base 2, como sempre, binário, né? Elevado à quinta potência, eu vou fazer o cálculo, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vou encontrar a quantidade de combinações. Nesse caso seria 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32. Então 2 com 5, né, a base 2 elevado à quinta potência, vai ser 32 combinações. Ou seja, podendo ser 0 e 1, ok? É muito tranquilo isso, né? Bem leve, bem sossegado. Espero que vocês estejam entendendo um assunto que a gente vai precisar mais à frente. É importante dizer o seguinte: lá no ensino fundamental, a gente conhece os números de base 10. Então, números de base 10 que vai do 0, vai até o 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos possíveis disponibilizados na base 10. 10 algarismos na base 10. Nos números binários, nós temos apenas o 0 e o 1, ou seja, por isso que ele é considerado base 2. Então, quando a gente for se referir em números binários, a gente vai estar lidando
com números de base 2, enquanto que existem, que a gente já conhece, os números de base 10, que vão do 0 ao 9, ok? Existe, né, uma tabela que define quais são os números de base 10 e a relação dele com de base 2, ou seja, base binária, sistema de numeração binário. O 0 em decimal é o seu correspondente em binário, então 0 em decimal o computador vai entender também como 0 em binário, então ele vai compreender normalmente. O 1 em decimal ele vai compreender como 1 também em binário. Agora o 2 em decimal, quando for feita a tradução, vai para ele um e um 0. Lembrando que esses são símbolos que o computador entende, que a gente já falou anteriormente, que, por exemplo, o 1 representa um estado ligado, né? E o 0 representa um estado desligado. No caso, por exemplo, 2 vai ser um estado ligado e um estado desligado. É por isso que o computador vai entender essa informação. O 3 em decimal ele vai entender como dois estados ligados, ou seja, o sistema vai ligar, vai dar um tempo e vai ligar novamente, então ele vai entender que foi um número 11, que foi o número 3, desculpem, que foi digitado. Se eu digitar lá o número 4, né, o computador ele vai ligar, ele vai desligar e vai desligar novamente. Então aí o sistema computacional vai entender que foi pressionado o número 4. Se eu digitar o número 5, então o sistema vai, para enviar lá para o computador entender, ele vai ligar, ligar, vai desligar e vai ligar novamente. Então esse código, né, físico através dos circuitos integrados é que faz com que o computador compreenda o que a gente pressiona, o que a gente digita, até porque o computador é uma máquina, né? E a gente precisa, através, para haver essa conversa, deve existir uma interface, uma ligação que seja entendível por ele, ok? E por aí vai, né? A gente está falando de números, mas os caracteres também eles são convertidos em números binários para que o computador entenda normalmente o que foi pressionado. Um detalhe importante é que eu falei anteriormente que existe a combinação, os bits eles se combinam para formar coisas, palavras, por exemplo, imagens, sons, tudo que pode ser digitalizado é formado por números binários. O computador vai compreender como números binários. E para a gente armazenar isso em uma unidade de armazenamento, seja um cartão de memória, um HD, uma memória RAM ou mesmo um pendrive, ele precisa estar convertido na linguagem que o computador compreende. Então a gente tem a seguinte situação. Toda vez que eu tiver um conjunto de 8 bits, nós convencionamos que é preciso a gente mudar a nomenclatura e dizer que esse conjunto de 8 bits formam um byte, ok? Vamos pensar o seguinte. 8 bits formam um byte. Então vamos pensar a seguinte situação. 8 bits, a gente viu há pouco tempo atrás que é possível você saber quantas combinações são possíveis, você sabendo a quantidade de bits. Então se eu tenho 8 bits, vamos voltar aqui, tenho a base 2, base binária, então eu tenho 8 bits, ok? Então quantos bits, quantas combinações são possíveis nessa situação aqui, certo? Então imagine que eu tenho 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Eu tenho 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui representa uma combinação. Mas quantas outras são possíveis com 8 bits aqui? Mudando, né? Obviamente pode ser 0, 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 1 e por aí vai. Então são possíveis quantas? Vamos fazer aqui. 2 vezes 2, 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 que é exatamente 8, né?
2 elevado à oitava potência. Então, nesse caso, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes 32, 64, 2 vezes 64, 128 e 2 vezes 128, 256. Então, 2 elevado à oitava potência, ou seja, 8 bits, com 8 bits você consegue 256 combinações possíveis entre o 0 e o 1. Por que eu frisei nessa questão dos 8 bits, né? Porque a gente vai ver a questão do byte. O byte é formado por 8 bits. Então, através dessa junção, desse conjunto que foi formado, né, que foi definido, foi criada uma tabela que a gente chama de tabela ASCII. Essa tabela ela está internamente no computador também. O computador possui essa combinação, essa tabela ASCII, e ela faz o quê? Ela faz a identificação de um caractere que foi digitado. Voltando aqui para... Vamos entender melhor agora, só um minuto. Para essa situação, então nós sabemos que 8 bits formam um byte, ok? E convencionou-se dizer o seguinte: um byte representa um caractere. Então, um caractere, uma letra qualquer, um número qualquer, quando você pressiona ele no teclado, quando você faz esse envio para o computador, para ele ser convertido em linguagem de máquina, ele vai ocupar o espaço de um byte. Então, um caractere ocupa o espaço de um byte. Eu posso dizer também que um caractere ele ocupa 8 bits. Um caractere ocupa 8 bits. Por que isso? Porque nos 8 bits eu posso guardar 256 caracteres diferentes, né? 256 combinações de caracteres diferentes. Eu posso, nessa situação de um byte aqui, armazenar o A, o B, o C, o D, e por aí vai. Lembrando que o A maiúsculo ele representa uma combinação de números binários, e aí o A minúsculo já representa uma outra combinação de números binários. O B da mesma forma, o C da mesma forma, o D da mesma forma. Então, cada caractere, sendo ele maiúsculo, ele representa um número binário, e sendo minúsculo, ele representa outra combinação de números binários. Então, é por isso que precisa-se de 256 possibilidades de caracteres, de combinações diferentes para armazenar todos esses caracteres. E a tabela ASCII, certo? Que você pode pesquisar aí na internet, que dá esse suporte para os computadores. Então foi convencionado, foi criada essa tabela ASCII, foi definido que o computador ele compreende os números binários baseado nessa tabela ASCII que ele já tem, ok? Aí nós temos o exemplo da tabela ASCII, né? Você vê que nesse momento é enviado 8 bits para o computador ou simplesmente um byte, certo? Como a gente já convencionou, 8 bits é um conjunto, esse conjunto aqui é chamado também de byte. E aí nesse processo, o computador, quando é pressionado a letra A, ele envia uma situação de um estado desligado, ligado, desligado, 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 ligado. Opa! O computador então, quando chega essa combinação sequencial de bits, ele vai entender que foi pressionado a letra A, porque ele também vai ter uma tabela dessa interna. Então ele vai lá, desligou o sistema, opa, peraí, ele entendeu que tem uma letra pressionada. Dessas aqui pode ser qualquer uma, não é? Dessas aqui pode ser qualquer uma, porque todas as combinações possuem o zero, ou seja, o estado desligado. Mas depois o sistema mandou um estado ligado, ou seja, a energia chegou lá. E aí ele foi começar a olhar aqui, isso de forma muito rápida, né? A gente pensa que é automático, ele viu aqui, ó, opa, peraí, pode ser qualquer uma dessas letras também. De repente,
ele ainda não sabe qual foi a letra que foi pressionada, mas foi pressionada a letra, aliás, chegou para ele o estado desligado. Ele foi fazendo uma combinação na tabela dele e foi vendo que, opa, peraí, aqui até essa não foi nenhuma letra, pode ter sido uma letra maiúscula, mas já não é uma letra minúscula, porque a letra minúscula seria um estado ligado, e aqui foi um estado ligado que chegou. Então ele já excluiu essas aqui, ele já sabe que não foi letras minúsculas que foram pressionadas, nenhuma letra minúscula que foi pressionada. Aí ele já faz o seguinte, de repente chega mais um estado desligado, ele olha, opa, epa, nesse caso aqui ele já sabe que a letra está nesse conjunto de códigos binários. De repente chega mais um estado desligado, ele vai fazer uma vistoria aqui, ele diz, opa, peraí, agora só pode ser uma desses caracteres que foi pressionado. De repente chega mais um impulso, que a gente chama também desligado. Veja que ele olha aqui, ele diz, opa, peraí, agora só pode ser um desses aqui que foi pressionado, um desses caracteres aqui, na verdade, né? Que foi pressionado. E aí, depois chega um estado desligado. E ele vai e olha aqui, ele já consegue identificar que foi a letra A que foi pressionada, tá bom? Então é dessa forma que ele consegue identificar um caractere que foi pressionado no teclado. Eu estou falando de letras, mas o teclado ele possui uma série de caracteres diferentes. Pode ser um espaço é considerado também uma sequência de números binários ou um byte, né? Uma letra acentuada já é uma combinação diferente. Um ponto é também um byte, ou seja, 8 bits, é uma combinação diferente. A gente está falando de 256 possibilidades diferentes de caracteres diferentes que a tabela ASCII definiu como padrão. 8 bits é a mesma coisa que um byte. Se eu for armazenar em um pendrive 8 bits, eu posso dizer também que eu vou armazenar um byte. Tanto faz, ok? E um byte, eu sei que ele representa um caractere. Ele é a mesma coisa que um caractere. Ou seja, a letra A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, os números também, de 0 até 9, né? Eles estão na tabela ASCII, que são representados por byte. Então, se eu tenho essas premissas, eu posso dizer o seguinte. Na palavra casa, eu pergunto para vocês, quantos bytes essa palavra ela vai ocupar na memória do computador? Quantos bytes essa palavra ocupará na memória RAM, ou no pendrive, ou no cartão de memória, ou em qualquer outro espaço de armazenamento do computador? Bom, se cada caractere é um byte, então vamos contar, 1, 2, 3, 4. Então, nessa palavra, ela vai armazenar 4 bytes, na verdade, 4 bytes lá na unidade de armazenamento, ok? Tranquilo, sossegado. A palavra ok? Porque cada caractere representa um byte. Agora eu vou pensar o seguinte. Eu quero armazenar a palavra escola. Então, quantos bytes essa palavra vai ocupar na memória do computador? Vamos contar? Da mesma forma que a gente fez antes, a gente vai contar. Então, se
cada caractere representa um byte, né? Ele ocupa um byte lá na memória. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele ocupa 6 bytes na memória, tranquilo? Então veja que se você digitar lá no computador ou no celular a palavrinha escola e salvar lá no pendrive, essa palavrinha ela vai ocupar exatamente 6 bytes na memória de armazenamento. Tudo sossegado, tudo tranquilo, beleza? Então 6 bytes seria o espaço que essa palavra iria ocupar na memória do dispositivo. Bom? Tranquilo? Agora vamos pensar uma seguinte situação. Eu preciso armazenar a palavra curso de informática. Quantos bytes essa palavra irá ocupar na unidade de armazenamento? A gente vai fazer a mesma continha aqui, da mesma forma, né? Vamos lá, eu até peguei o contrário dessa vez, mas vamos fazer o seguinte. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. É isso? O que vocês acham? 18 caracteres, 18 bytes? Não. Não, porque como eu falei, se você der um espaço aqui, esse espaço também está incluído na tabela ASCII e ele representa uma combinação. O computador tem que saber que foi pressionado o espaço, então ele tem que ter uma combinação para isso, para ele identificar que foi o espaço que foi pressionado. Então nesse caso, esses espaços aqui também são contados. Então nesse caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bytes que essa frase ocupa de espaço de armazenamento. O espaço também é considerado uma combinação binária, ok? Obviamente, se eu sei que cada byte, ele representa 8 bits, então se eu quisesse também a informação de quantos bits essa palavra ela ocupa, eu sei que é 20 bytes, mas e quantos bits? Se são 20 bits e eu quero saber quantos bits são 20 bytes, eu quero saber quantos bits, é só multiplicar 20 por 8, porque eu sei que cada um byte é igual a 8 bits, então 20 tem que ser por 8, e aí eu encontro a quantidade de bits possíveis. Então é isso, pessoal, eu vou ficar por aqui, porque a aula ficou bastante extensa, mas aí na próxima aula a gente vai precisar continuar esse assunto, porque ainda tem algumas coisas que vão complementar esse sistema, esse assunto sobre sistemas de numeração binário e decimal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.